Amém, igreja? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não teria nem parado aqui, sabe, irmãos? Mas tudo tem seu tempo, né? Mas amém, só mais uma oração. Ó Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Olha para nós, Jesus. Nós não somos nada, Senhor. Usa as nossas vidas. Fala conosco. Em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Inunda-nos com a tua bondade, com o teu amor, com as tuas bênçãos, com o teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Irmãos, é uma alegria estar aqui. É uma alegria. O culto que eu mais gosto é o culto do amigo, sabe, irmãos? É um culto onde você tem a oportunidade de convidar pessoas que você gosta, seus amigos. Toda semana eu ponho lá no meu Instagram, convidando as pessoas para virem no meu trabalho. Eu sei que a semente está lançada lá. Um dia, muitos já vieram, mas eu sei que um dia essa semente vai ter fruto. E eles vão nos visitar. Eu estou pregar. Pode deixar aí ali. Obrigado, cara. Deus te abençoe também. Eu não sei. É muito difícil para mim pregar no culto que meu irmão prega, né? Então, brincadeira, viu, Gu? Mas pregar, né? Até o Talvani não está aqui. Cadê a Tati? O Talvani não está aqui, mas eu sempre gosto de usar as frases do Talvani. Conversar com o Augusto é meio difícil, porque você fala com ele, aí ele vai fazer a brincadeira do Talvani. Sabe aquele escritor de 1302 que escreveu um livro? Aqui, vocês conhecem esse escritor de 1302? O quê? Quem conhece o quê? Eu me sinto ignorante, né? Como ele é meu irmão, eu estou acostumado com isso toda a minha vida. Então, eu já fiquei sem vergonha, já não importo mais. Mas, irmãos, então é um culto muito especial que eu gosto muito de falar. Eu acredito que será uma palavra muito breve, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu gostaria que vocês ouvissem o que eu tenho para falar para vocês nessa manhã. Eu gostaria que vocês entendessem o que eu tenho para falar para vocês essa manhã, amém? Michael, eu vou tentar aqui, cara, você foi mais rápido que eu. O título dessa pregação é O Lado Sombrio da Força. Eu vou falar nada mais, nada menos do que o principal vilão, o principal personagem da cultura nerd, o maior vilão de todos, que é o conhecido Darth Vader. Eu tenho essa palavra no meu coração, irmãos, há bastante tempo. Eu escolhi essa mensagem, vocês vão entender ao longo da palavra, mas eu tenho um certo apreço pela história dos vilões. Sempre tive. Darth Vader, Coringa, Thanos, Scar do Rei Leão lá, Jafar do Aladdin. Eu sempre tive um apreço não por eles, eu sempre torço para que eles percam, né? Porque eles sejam derrotados pelos super-heróis e tal. Mas eu sempre me pergunto, cara, o que fez na história desse cara para ele se tornar o que ele se tornou? O que aconteceu, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o filme do Coringa, né, do Joaquim Fênix, é sensacional, porque tem um desenrolar do porquê o Coringa é o Coringa. Quando você assiste Cruella, do 101 Dálmatas, inclusive é um filme que eu gosto muito, que a gente gosta de assistir, a Cruella, do 101 Dálmatas, é sensacional o filme, porque você vê o porquê que a Cruella se tornou aquela
mulher que mata dálmatas para fazer roupas, né? Não que justifique os seus crimes, mas é uma história muito interessante. Então eu sempre tive esse apreço por entender a história dos vilões. E, de novo, o único vilão que eu torci foi aquele do A Casa de Papel, né? Que mesmo assim eu me senti pecador por estar torcendo para os ladrões, né? Todo mundo aqui torceu. Se você falou que torceu para a polícia, você está mentindo para mim, porque a história do Berlim é mais legal. Mas amém. Então, irmãos, este aí é o nosso querido Darth Vader. Vamos fazer a leitura? Pastor, foi em sua homenagem essa tela subindo. Vou começar a ler aqui com vocês. Quem quiser abrir a palavra aí, Salmo 51. São 5 versículos. Eu vou ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, à tua vista, para que seja justificado quanto falares e puro quanto julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse salmo. Obrigado por Davi ter passado o que ele estava passando e conseguir escrever um salmo tão incrível como esse. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Não vou dar muito spoiler, um pouco, mas eu vou fazer uma breve apresentação do nosso personagem. Esse personagem chamado Darth Vader, irmãos, ele era simplesmente um menino escravo que morava na cidade, no reino de Tatooine, lá na época do Star Wars, nas seus vários e múltiplos reinos e planetas onde eles moravam. E ele foi um dia, né, esse menininho que vocês estão vendo aqui, foi encontrado ocasionalmente por os Jedis. Os Jedis nada mais é, rapidinho, tá, gente? Só para contar a história aqui. Quem já assistiu Star Wars? Levanta a mão aqui. Quem assistiu os 6 primeiros, porque os 3 últimos não tá? Os 6 primeiros Star Wars. Beleza, então rapidinho vou atualizar. Esse menino aqui é o Anakin Skywalker. Ele não chamava Darth Vader, ele era um menino, né? Ele morava em Tatooine, como eu disse, e os Jedis eram guerreiros honestos. Eles preservavam pela paz, pela justiça do reino deles. Então eram homens bons. Ele foi encontrado, esse menino ele era um escravo. Ele foi encontrado e um Jedi chamado Qui-Gon Jinn identificou nele que ele era uma pessoa diferente. Ele era uma pessoa que tinha algo diferente nele. E aí, Qui-Gon Jinn, eu vou falar os nomes, vocês não preocupam não, preocupa só com o Anakin, ok? E aí Qui-Gon Jinn falou, cara, esse menino é diferente, ele tem uma quantidade de poder dentro dele, nós acreditamos que ele seja o prometido que irá trazer o equilíbrio à força. Eles pegaram esse rapaz, levaram para o reino onde ficavam os Jedi, fizeram uma reunião e falaram, beleza, você Qui-Gon Jinn, você Obi-Wan Kenobi, vai treinar esse rapaz. Esqueçam os nomes, ok, irmãos? Ok. Passado o tempo, ele cresceu. Esse é o de cá, né? Lógico, não cresceu tanto assim. É o do lado direito aqui, aliás, direito de vocês. Ele cresceu e ele estava sendo assessorado, acompanhado por um dos melhores Jedi que existiam, chamado Obi-Wan Kenobi. Ele ensinava, treinava arte de luta, honestidade, caráter, justiça, como levar paz, e ele se tornou um excelente Jedi. Ele era um excelente pupilo dos Jedi do Obi-Wan Kenobi. E com o passar do tempo, como ele era muito bom, muito correto, ele era um excelente lutador, ele sabia manusear muito bem o sabre de luz, ele era ótimo de luta, ótimo de tudo. Ele também trouxe a atenção de um cara chamado Palpatine, que era um Darth Sith, que era um cara do mal. Beleza, vou simplificar aqui, que também ele não ficou tão velho assim, ele é de cá. Ele começou a ser acompanhado também pelo Palpatine, e o Palpatine do mal começou a jogar suas conversas, conversa vai, conversa vem, e aí ele começou a conduzir o Anakin Skywalker para o lado sombrio
da força. O Anakin, que era um cara honesto, correto, bem assessorado, bem acompanhado, um cara muito bom, um homem muito decente, ele conseguiu sair do lado correto, do lado da justiça, do lado da paz, do lado da bondade, e começou a fazer tudo aquilo que os Jedi condenavam que não poderia ser feito. Tudo. O Jedi, ele tinha uma política de não matar levianamente, várias regras que ele deveria. Não podia, um Jedi não podia casar, o Jedi não podia ter filhos, etc, etc. Ele começou a fazer tudo escondido. Ele casou escondido, a princesa ficou grávida, e aí ele começou a matar, chegou a matar crianças. Ele foi salvar a mãe dele, matou todo mundo que estava lá, criança, adolescente, todo mundo. Ele se tornou uma pessoa mal. Até que um dia ele foi confrontado pelo antigo mestre Obi-Wan Kenobi, e eles lutaram. Obi-Wan conseguiu vencer ele teve as pernas amputadas, ele já tinha tido o braço amputado, ele foi deixado ao lado de um lago de lava, ele foi resgatado por Palpatine, e ele se transformou no querido, mas maléfico, Darth Vader. Pronto, contei a história, amém? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu falei aqui? Beleza, Darth Vader é esse rapaz aqui, esse menino, pequenininho, bonitinho ali, Anakin Skywalker, esse cara super bem acompanhado, super bem assessorado, um cara do bem, começou a ouvir as pessoas erradas, caiu, fez tudo errado, e no final das contas, ele se transformou no pior vilão que já se existiu, já destruiu um planeta inteiro com todo mundo dentro, matou todo mundo. Ele é o pior, o mais maléfico, mais ruim que já existiu para mim na história dos cinemas, ok? Tá claro, irmãos? Amém, beleza. Bom, agora nós vamos entrar na mensagem. Fiz o resumo, vamos entrar na palavra. Irmãos, a grande pergunta desse quadro aqui, do que vocês estão vendo aqui, é: por que nós caímos? Por que nós caímos? Porque no final das contas, obrigado, tá dando certo aqui. Porque no final das contas, nós nos desviamos daquilo que Deus tem para você e para mim. Eu não falo, irmãos, desviar simplesmente de sair para o mundão, para a balada, desviar os nossos corações. Essa é a grande jogada. Por que que nós não permanecemos na palavra de Deus? Eu sempre gosto de pensar nisso. Quando Moisés saiu do Egito, tinham, de acordo com a história, aproximadamente 2 milhões de pessoas, amém? 2 milhões de pessoas. Quero fazer uma pergunta para vocês, vamos ver se vocês sabem. Quantos dos 2 milhões entraram na Terra Prometida? 2. Vocês sabiam disso, irmãos? Quem não sabia faz assim, ó. Amém? 2 em 2 milhões. Irmãos, eu sou matemático, minha esposa sabe bem demais. Eu sou bom de conta que só. Gente, isso dá 0,0001%. É nada, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você tivesse lá, andando com Moisés, por 40 anos no deserto, qual vocês seriam? Qual eu seria? Eu tenho certeza absoluta que eu seria um dos 1.999.998. Eu não seria Josué, eu não seria Caleb, irmãos, não seria, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos ter sustentação naquilo que Deus tem para nós. Eu falei isso alguns tempos atrás, falei 2, 3 semanas atrás, que quantas bênçãos mais Deus tem que fazer na sua vida, para você enxergar que Ele está com você. Vou fazer essa pergunta, não é uma pergunta retórica para falar na sua cabeça, não. Quantas vezes mais Deus tem que cuidar de você, para que você entenda que Ele é o Deus que cuidou de Josué e Caleb? Quantas vezes mais Deus tem que estender as mãos sobre a sua casa, a sua vida, os seus filhos, os seus pais, seus irmãos, para você entender que é Ele quem cuida de você? Quantas vezes mais?
Deus tem que fazer uma lista, jogar na sua cara. Já viu aquelas pessoas que falam assim, mas eu já fiz isso por você, eu já fiz isso por você, eu já fiz isso. Deus faz isso, irmãos? Deus faz isso, irmãos? Não faz. Sabe por quê que Ele não faz, irmãos? Porque Ele espera um coração grato. Muitas vezes nós não conseguimos vencer, muitas vezes nós não conseguimos dar o próximo passo, andar mais um pouco, alcançar o que Deus tem para nós, porque nós simplesmente construímos a nossa casa na areia. A Bíblia tem uma palavra assim. Cristo pegou e estava falando em parábolas, ele disse, havia um homem que construiu sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, vieram os ventos, vieram as tempestades, e a casa dele permaneceu firme. Mas também existia um homem que construiu sua casa sobre areia, porque é mais bonito, né, irmãos? Uma casa na praia, pá, veio a chuva, veio a tempestade. Sabe qual que é o final do versículo? Grande foi a sua queda, grande foi a sua ruína. Não sei se vocês já perceberam, uma vez eu fui em Florianópolis na casa da minha irmã, quando ela morava lá, direto tem as enseadas, né? O mar fica bravo, e ele destrói qualquer coisa, irmão. Onde tem areia não existe vida lá, acaba com tudo. Mas onde está o concreto, o mar tem que parar. Ele consegue beliscar, mas não derruba. A não ser que é uma maremoto e a casa foi mal feita, igual lá em Santos, por exemplo, os prédios são tudo torto assim. Mas se não for isso, irmão, dificilmente derruba. Agora vê um tornado nos Estados Unidos, por que as casas voam tudo? Já pensou nisso? Porque as casas são feitas de madeira, irmão. Não tem concreto, argamassa, cimento, ferro, né, Daniel? Que sustenta a casa ali não, moço. É tudo ali, ó, drywall. Irmão, se você é um drywall, você está feito de ferro, sustentado na palavra de Deus. Como é que está a sua vida? Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a pensar nessa palavra, há muito tempo atrás, inclusive, meu aniversário do ano passado, a Laís fez do Darth Vader, né, para mim, do Star Wars, né, Darth Vader não, do Star Wars. Quando ela fez isso para mim, eu falei, nossa, cara, olha para você ver, isso aqui dá uma pregação. Há poucas semanas atrás, pastor Silas, eu comecei a ver as pregações dos aulões. Eu comecei a ver os aulões, eu falei, cara, deixa eu ver o primeiro aulão gravado na Monte Hebron. O primeiro aulão, o senhor gravou na sua casa, se não me engano. E na hora que mostra a câmera aqui, que o pastor tem do lado direito dele ali, um Darth Vader. Eu falei, irmãos, isso aí tem coisa, hein? Irmão, sabe por que é difícil falar sobre isso? E assim, eu lutei muito, eu falei isso com a Laís, eu lutei muito, porque eu gostaria muito bem de chegar aqui para vocês, irmãos, e falar, Deus tem poder para dar, Deus tem milagres e curas e maravilhas, o melhor de Deus está para vir, e é verdade, tudo isso é verdade, nada disso é mentira, sabia, irmãos? Deus tem o melhor, inclusive eu me assustei hoje, a Dinalva cantou o melhor de Deus está por vir, falou para vocês saírem do lugar, 3, 4 saiu, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, você quer ser abençoado? Abençoa, aprendi isso com o pastor Silas, com a pastora. Você quer ser abençoado? Diga a palavra de bênção para as pessoas. Agora, se você ficar acomodado só para você, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, é repartir no que você ganha, irmãos. Jesus não pegou um pão gigante e saiu distribuindo, ele pegou pãozinho por pãozinho, entregou e deu comida para 10 mil pessoas, ele repartiu. Agora, se você guarda para você, só fica calado, não vou falar nada, irmãos, desculpa, depois você pede e reclama que não é abençoado, não é porque você não saiu do seu lugar e falou o que Edinalva pediu não, mas é porque você poderia abrir a boca e falar, eu quero o melhor de Deus para a minha vida, mas não, eu prefiro guardar para mim, vou guardar porque, irmãos, na boa, eu não gosto de ficar falando dessas coisas, irmãos, eu não gosto, mas o que mais me dá medo é de você, eu, qualquer um de nós chegar na frente de Deus, ele pegar e falar assim, mas Jesus, eu fui na Monte Hebron, eu orava pelas pessoas, eu era uma pessoa boa, Jesus virar para mim e falar assim, deixa eu te falar, apartar-vos de mim, porque eu não te conheço, isso me dá medo, isso me dá calafrios, irmãos, eu já tive insônia por causa disso, a minha esposa é minha testemunha, eu sou líder do louvor, eu penso nisso sempre, eu falo, meu Deus, isso é muito sério, e eu não gosto de falar disso, eu detesto falar sobre isso, me cansa, me mói, essas últimas 2, 3 semanas foi difícil, porque eu sabia que eu ia falar algo que vocês talvez não fossem gostar, porque o Guilherme está falando do Darth Vader, não interessa o cara, interessa que se acabar a sua vida amanhã, para onde
você vai. Há uma semana atrás, exatamente sexta-feira da semana passada, eu tenho uma tia muito querida, eu morei com ela há 9 anos. Ela ia na minha casa, cresci com ela, ela é uma tia especial, então por ser especial, ela sempre foi uma criança, a cabeça dela sempre foi de criança. Eu convivi com ela, eu vivi com ela, eu dormia do lado dela, 2 quartos, um do lado do outro. Nós tínhamos um excelente relacionamento, meu irmão morou com ela, minha irmã, todo mundo conviveu com ela. Semana passada ela morreu, sexta-feira, do nada, irmãos. Estava doentinha, mas ela sempre foi muito mais forte que nós tudo. Eu sempre falei, tia Zete vai viver mais do que nós tudo. Morreu, irmãos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Minha mãe levou ela para o hospital na quinta, meu pai e minha mãe levou ela para o hospital na quinta-feira, quarta-feira. Ela teve convulsão e não voltou mais. O médico tentava voltar, ela não voltou mais. Ela morreu. Ficou uma semana em coma e morreu. Ela não teve a chance de falar, não, deixa eu voltar para trás aqui e pedir perdão pelos meus pecados. Eu creio na salvação dela, porque ela foi uma pessoa que viveu no mundo dela durante 78 anos. Uma pessoa especial. Mas e nós? Nós temos racionalidade, porque nós caímos. Essa frase, eu gostei dessa frase. As escolhas de Anakin transformaram ele em Darth Vader. As suas escolhas te transformam num condenado. As suas más escolhas te transformam num condenado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus tem nojo do pecado. Escuta isso que eu estou falando para você. Deus odeia o pecado. Vou falar mais uma vez. Deus odeia o pecado. Quantos pecados Adão e Eva cometeu no paraíso para serem expulsos para sempre do céu, do paraíso? Quantos pecados, irmãos? 60? 200? 1. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus odeia o pecado. Deus tem nojo do pecado. A palavra de Deus diz o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer, e não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, e não há nada que faça o bem, não há um sequer. Irmãos, deixa eu fazer um parênteses. Eu acho o livro de Romanos, pastor Silas, pastor Ângela, o livro mais importante da Bíblia, para mim, é o livro de Romanos. Paulo, numa inspiração extremamente divina, escreveu aquele livro, e ele contém uma das maiores verdades do Evangelho, é o livro de Romanos. Quantos aqui já leram o livro de Romanos? O pastor já pediu aqui 1000 vezes, Hebreus, Colossenses, Romanos. Se você não leu, leia. Olha essa verdade: não há um justo sequer. Irmãos, Deus destruiu o nosso planeta por causa do pecado, com água. Lembra disso? No dilúvio, ficou uma família na terra por causa do pecado. Deus destruiu 2 cidades por causa do pecado. Deus expulsou a sua própria criação, o seu próprio o Adão, que é a imagem e semelhança, ele expulsou do paraíso por causa do pecado. Deus abomina o pecado. Eu tenho muita dificuldade com alguns jargões gospel. Um deles que eu tenho é: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Irmãos, Deus odeia tudo aquilo que fez custar o sangue de Cristo. Tudo aquilo que fez o seu próprio filho, parte dele mesmo, vir nessa terra, que passou por 33 anos, ser assassinado, morrer numa cruz. Tudo aquilo que fez o sangue de Cristo ser derramado naquela cruz. Ah, mas eu pequei porque o diabo é astuto, ele é sujo. É verdade, irmãos. O pastor Silas falou, acho que domingo passado, falou assim: irmão, o diabo tem 6.000 anos de experiência, ele conhece você mais do que você,
Ele me conhece mais do que a mim mesmo. Ele sabe exatamente onde eu vou tropeçar, onde existe uma possibilidade muito grande de eu tropeçar, muito grande. Ele sabe, Ele joga sementes para que eu caia, para que eu dê o bote e pé. Quem nunca leu, leia o Carta de O Diabo e Seu Aprendiz. O pastor Silas já falou 1000 vezes aqui. Ontem inclusive vi o Augusto comentando com alguém. Esse livro do C.S. Lewis, Carta do Diabo e Seu Aprendiz, é um livro difícil de ler, mas um livro tão verdadeiro que se você assusta. É um livro cristão, tá, irmãos? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é um livro cristão, de um escritor cristão chamado C.S. Lewis, que vale muito a pena ler. O diabo é astuto, ele é esperto, mas ele não escolhe por você. A escolha é sua, você que escolhe. A sua escolha de mentir é sua. Ah, mas o diabo me fez mentir. Não, não é. Ele não pode, assim como os anjos não podem interferir, Deus te deu a escolha, é sua, meu amigo, faça o que você quiser. O diabo não pode te colocar e te fazer, ele faz o buraco, quem cai é você, irmão. Você escolhe. Quais são as suas escolhas? Vou contar uma história rapidinho, já contei até esses dias. Um homem tinha um cavalo na sua fazenda, um pequeno cavalo, e Satanás de madrugada, e o cavalo vivia preso no curral. O homem de madrugada o Satanás de madrugada foi e tirou a corda do cavalo. O cavalo saiu do curral, foi na plantação vizinha e comeu a plantação de cenoura, pisoteou a plantação de cenoura do seu vizinho. O vizinho acordou de manhã, viu a plantação de cenoura, foi lá e deu um tiro, matou o cavalo. O rapaz que era o dono do cavalo, foi lá e deu um tiro no dono da fazenda. A esposa foi lá e deu um tiro no dono do cavalo. O filho do dono do cavalo matou a esposa, matou. Aí os anjos chegaram e falaram assim: peraí, Satanás, o que você fez? Satanás respondeu: eu só soltei o cavalo. Quem escolheu foram as pessoas. Quem pega o telefone para poder ficar vendo notícias demoníacas, pornografia, coisas de vício, não é Satanás, irmãos. O pastor já deu tantas vezes esse exemplo. Liga na televisão, põe num filme que não deve, se não for de Deus vai queimar a minha TV. Isso nunca vai acontecer. A escolha é sua. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Em Romanos novamente, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, isso é muito pesado. Cristo veio e morreu no nosso lugar, amém? Cristo veio e morreu no nosso lugar, amém? Ele assumiu o pecado em nosso lugar, amém? Quando o reino espiritual, não os homens, mas quando o reino do Espírito olhava para Cristo naquela cruz, o que eles enxergavam? O seu e o meu pecado. Lá em Isaías está escrito: Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Está escrito na palavra de Deus. Então quem matou Jesus lá na cruz? Quem? Ele se entregou. O próprio Deus executou a sentença. O próprio Senhor executa a sentença, porque a palavra de Deus diz, Cristo fala que a minha vida não pode ser tirada, eu dou a minha própria vida voluntariamente. O que o reino espiritual via em Cristo, irmãos? Pecado. Não dele, porque ele não pecou. Foi santo do primeiro dia, foi santo até no último suspiro que ele deu nessa terra, foi santo quando ressuscitou e voltou para o céu santo. Mas ele levou sobre si o meu e o seu pecado, irmãos. Naquela cruz estavam pregados o amor e a ira de Deus. O amor pelo homem em se sacrificar
em meu pecado e a ira de Deus sobre o pecado que foi cometido. Vou usar um exemplo que eu ouvi poucos dias atrás, que o pastor Paulo Júnior, lá da igreja de Franca, esqueci a igreja dele, acho que é uma Assembleia de Deus, se não me engano, não é? Ele disse que é o seguinte: naquela cruz estava Cristo. A ira de Deus é como se fosse um meteoro 1000 vezes maior que o planeta Terra, vindo para destruir o nosso planeta. E a ira de Deus foi arremessada como um meteoro contra o planeta Terra. Mas 1 segundo antes de atingir, ergueu-se um muro 1000 vezes maior que o meteoro. A terra foi poupada. Esse muro que se levantou chama-se amor de Deus. O amor de Deus foi o que impediu que a ira de Deus destruísse as nossas vidas. O que aconteceu com a terra? Nada. Mas o que aconteceu com o muro? O muro foi destruído. Cristo foi moído. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Isaías 53, que eu falei um pedacinho aqui: certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus, afligido por Deus. Ele, porém, foi traspassado. Irmãos, presta atenção nisso, eu quero que você escuta esse versículo. Não fala, não escuta, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma vez, há poucos dias atrás, poucos meses, o Augusto falou aqui o Salmo 23, com tanta autoridade, com tanta vivência, que eu estava sentado ali e comecei a chorar, porque é tão lindo a palavra de Deus. Ontem eu estava falando com o Chicão, porque tem um livro mais antigo que a Bíblia, que é um livro indiano, que é uma das principais, os mais antigos dizeres, né? Eu falei para ele: Chicão, é verdade, cara, mas se tem uma palavra que é atual, de 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 anos atrás, é a palavra de Deus. Ela é viva, olha isso. Ele, porém, foi traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abria a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante de tosqueadores, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem da sua geração se importou? Porque ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo. Ele foi golpeado, foi dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O próprio Deus executou a sentença do seu próprio filho. Por causa de quem? De caídos, como vocês e como a mim. Só que o que acontece? Quando Cristo está na cruz, o que ele grita? Está consumado, está feito, está terminado. E a prova que Cristo, que Deus recebeu aquele sacrifício, é que 3 dias depois, um homem morto levantou da cova, sozinho, ele se ressuscitou. Ele trouxe vida para ele mesmo. O próprio Deus ressuscitou, para que eu e você tivesse vida. Deus ressuscitou, irmãos. O seu pecado e o meu pecado são grandes demais, são terríveis, causam nojo em Deus. Eu quero que você entenda isso, por favor. Eu não sei nem se isso é bíblico, se não é, mas toda vez que Deus, para mim, olha para o meu pecado, para mim, tá, irmãos? Olha para o meu pecado, é como se eu desconsiderasse o sacrifício de Cristo, o preço que o próprio Deus veio pagar. Eu escolhi pecar. Falamos tanto de Eva que ouviu a serpente, falamos tanto de Adão que foi complacente, falamos tanto de Davi que adulterou e mandou matar o cara, falamos tanto de Abraão que mentiu não sei quantas vezes, falamos tanto de Judas que traiu. Irmãos,
Qual que é a diferença de nós para qualquer um deles? O que te faz especial, irmão? Judas conviveu 3 anos com Cristo, era um dos braços direitos, porque ele era matemático, ele sabia fazer conta, está escrito na palavra, irmãos. E Pedro era o grilado, o que estava sempre bravo. Teve uma hora que Cristo falou para ele: cara, sai para lá, Satanás. Chamou Pedro de demônio, irmãos. E quem traiu? O que a gente tem de diferente, irmãos? O que te faz mais especial que Judas? O que te faz mais especial que Davi, que assassinou um cara? Nós todos somos pecadores, irmãos, e muito pecadores. Nós todos estamos com o peso da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o sangue de Jesus, irmãos, por isso que esse é o propósito. O sangue de Cristo veio para te limpar, irmãos. Eu não sei que pecado você tem, eu não sei quanto tempo você cometeu, eu não sei quanto tempo você vive nele, eu não sei se é um pecado do passado, um pecado que está acontecendo agora, não quero nem saber. Eu quero dizer para você que Deus pode transformar a sua vida, amém? Deus tem promessas para você, mas as suas escolhas que afastam dele. Não é Deus que se afasta de você, não, irmão, você que afasta dele, você que sai de perto da presença dele. Nós já estamos terminando, tá, irmãos? A história do Darth Vader que eu contei, que eu falei para vocês, ele era um cara do bem, era um cara correto, tinha uma promessa na vida dele. Quantos aqui tem promessa nas suas vidas? Ele tinha uma promessa, mas ele foi treinado, acompanhado pelos pais, acompanhado pelos pastores, pelos bons amigos. Ah, Guilherme, mas eu tive uma criação, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu escuto muito isso. Ah, meus pais, irmãos, eu tive pais maravilhosos. Meu pai, muito amoroso. Posso falar aqui, né, pai? Meu pai, muito amoroso, irmãos. Nunca espancou, nunca foi um abusador, nada. Uma pessoa amorosa, trabalhadora. Nossa, eu estou aqui hoje porque em 93 meu pai foi para a igreja, sozinho. Meu pai era desviado, ficou muitos anos sem ir para a igreja, foi para a igreja, voltou, levou minha mãe, que levou minha família. Eu lembro como se fosse hoje, 29 de novembro de 93. Eu lembro entrar na igreja evangélica, primeira vez. Eu era católico, irmãos, eu era católico, não era católico sem vergonha, não. Todo domingo nós estamos na igreja, e culto das crianças, missa das crianças. Minha mãe catou e levou eu para a igreja. Eu lembro como se fosse hoje, eu entrando na igreja evangélica e tocando Nosso Deus é Soberano. Nunca esqueci. Meu pai amoroso, trabalhador dedicado. Minha mãe querida, inteligente, muito dedicada para os filhos, trabalhava demais, honesta. Os dois honestos, ensinou. Então eu tive bons pais, eu tive bons irmãos. Eu nunca briguei com o Augusto na minha vida, nunca briguei com a Sara. Meu pai e minha mãe me ensinou a ser bom com eles, porque eu sou mais velho. Meus pais me ensinou a cuidar deles. Então, meu pai e minha mãe testemunha. Eu tenho um áudio eu tinha 2 anos de idade, meu pai ensinando: você vai proteger a sua irmã. Eu tive bons pais, e eu caí, tantas vezes eu errei. Se você falar, mas meus pais, não sei o que, irmãos, Cristo é maravilhoso, Deus é o seu pai, Ele pode cuidar de você, e Deus pode mudar a história da sua família, como mudou a minha. Quando eu fiz 18 anos, eu mudei para cá, e aí sem meu pai, sem minha mãe, sem meus irmãos, que eram meus amigos, Deus mandou outro pai, Deus mandou outra mãe, Deus colocou o pastor Silas na minha vida. Eu nunca vou esquecer disso, irmãos. O Malik criança, Khadija criança, eu vivia na casa deles, eu nunca vou esquecer, porque Deus me deu uma família aqui, o Gugu, a Deia.
Deus vai fazer de tudo para você não se perder. Deus vai fazer de tudo para você ficar firme nele. Deus me deu outro pai, outra mãe, me deu uma família, deu a Laís, a Amós, a Edinalva, deu outro irmão. A minha família só cresceu, e mesmo assim nós escolhemos cair, irmãos. Até quando? O que mais Deus tem para fazer para você entender que Ele cuida de você? Irmãos, não use desculpas mais. Para de dar desculpa. Eu estou falando isso, eu estou falando da minha casa, porque graças a Deus, eu tive uma família maravilhosa. Uma família da minha casa, uma família da igreja, uma nova família que Deus me deu. Talvez você tenha tido uma criação horrível. Talvez você tenha tido pais problemáticos, talvez você tenha tido amigos problemáticos, sofreu bullying, foi abusado. Existem histórias horríveis. Irmão, deixa eu falar para você, nem no seu pior dia da sua vida Deus te abandonou. Nunca. Essa história aqui é uma historinha, eu quis pegar uma ideia para vocês entenderem, que o que acontece com esse cara, com o Anakin, é que ele se perde, ele ouve pessoas erradas, ele se transforma na pior pessoa possível, mas quando ele conhece o filho dele, algo mexe em Anakin. E sabe o que acontece no final? Eu vou contar, depois vocês assistem os 6 filmes, vale a pena. Ele se livra do Palpatine, e ele traz o equilíbrio para a força. Aquela promessa feita para aquela criança foi cumprida. Ele conseguiu. Os filhos dele o trouxeram para perto da bondade. Ele quebrou o ciclo vicioso de maldade da família, o ciclo vicioso de maldade que ele foi imposto, e se transformou num bom homem, pelo menos no final. E vocês vão esperar o fim? E se não der tempo? E se for tarde? E se não der mais? Já vou terminar, igreja. Existe eu já falei sobre isso também. Existe um teólogo grego que fala que a graça, ela é escandalosa. Sabe por que ela é escandalosa, irmãos? Ela é escandalosa porque o amor de Deus alcança caídos, como vocês e como eu. A graça de Deus quer atingir e alcançar todos. Só que tem uma jogada aqui. Em João 14,6 diz o seguinte: vou fazer diferente. Em João 14,6 não diz assim: eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. João 14,6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Irmãos, quem é letrado aqui, a minha esposa, o Amós, quem entende de letras, quem entende de português, sabe que o artigo é um artigo definido. O caminho. Sabe o que significa isso, irmãos? Que tanto faz para onde você vai, qual que você vai escolher, só existe um caminho. Aquela mentira que contam para vocês, para nós, todos os caminhos levam ao céu, é mentira. É mentira de Satanás. Ele quer enganar as pessoas. Não, porque eu sou da religião, plá. Todos os caminhos não levam, irmãos. Não leva. Quero dizer para vocês, só existe o caminho, que é Cristo, o único caminho. E a palavra de Deus diz o seguinte, que o caminho para a perdição é largo e a sua porta é escancarada, mas o caminho para a salvação é apertado, e a porta é apertada. Sabe por quê, irmãos? Porque na multidão tem um monte de gente, não tem? Mas para entrar na salvação, só estando em Cristo. Escuta isso. Você quer ser salvo, irmão? Só estando em Cristo. Essa é a graça da graça. Ela é escandalosa. Cristo quer salvar e te livrar dos seus pecados. Ele quer te transformar naquilo que a palavra de Deus diz, chama de nova
criatura. Amém? Amém, igreja? Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas o mais bonito desse versículo não é isso. Lógico, quem quer ser nova criatura, amém? Peraí, quem quer ser nova criatura, amém? A palavra de Deus diz assim: pois eu não te chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, meus amigos, filhos de Deus, amigos de Deus, amém? O mais lindo desse versículo é: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Cara, vamos dar um exemplo. Eu briguei com o Dani aqui, a culpa é minha, tá? Eu briguei com o Daniel, falei o que não devia para ele, nós discutimos, nós brigamos. Eu tenho que ir lá no Daniel, falar: Daniel, certo, né? Fui eu que errei. Daniel, então me desculpa, eu que errei. Cara, Deus é tão maravilhoso, que mesmo eu tendo colocado o dedo na cara dele, falado bobagem, agido incorretamente, Ele mesmo me procurou para se reconciliar comigo. Ele não precisava disso, não tinha obrigação alguma, mas Ele o escolheu fazê-lo. E escolher fazer isso, na palavra de Deus diz que foi do agrado de Deus moê-lo. Então Ele escolheu ser moído, e Ele escolheu morrer naquela cruz. Por causa de quê, irmãos? Por causa da reconciliação que Ele sabia que haveria entre mim e vocês, entre Ele e nós. Irmãos, eu vou terminar essa palavra dizendo o seguinte: o pecado é a pior coisa das nossas vidas. Eu não estou falando que você vai sair daqui agora com um super crente, vai chegar lá fora e acabou o pecado, estou zero bala, não peco nunca mais. Isso não vai acontecer, irmãos, não vai. Se você conseguir, irmãos, se prepara que vai acontecer igual Enoque, vai ser levado para o céu, ainda vivo, está andando na rua, está arrebatado. Estou dizendo, irmãos, que caiu, irmãos, levanta. Vou continuar dizendo mais uma coisa: saiba quem vocês escutam. O ouvido, os sentidos é muito importante para a nossa vida. Quem você está ouvindo? Tem uma história muito legal que fala o seguinte: o cara tinha 2 cachorros e era cachorro de rinha. E aí essa história eu já vi 1000 vezes. Um cachorro era preto, outro cachorro era branco. Aí o povo, todo mundo apostava no branco, ganhava o preto. Aí todo mundo apostava no preto na outra semana, ganhava o branco. Aí o cara falou assim: pô, como é que você sabe quem que ganha as lutas? Sempre antes. Ele falou assim: uai, nos que vocês apostam durante a semana eu não dou comida para ele, eu só dou comida porque eu quero que ganhe. Se todo mundo apostou no branco, ele dava comida para o preto. Se todo mundo apostava no preto, ele dava comida para o branco. Então quem ganha? Quem você alimenta. Quem você está alimentando? Qual o espírito que você está alimentando? Qual que é a parte do seu espírito que você está alimentando? Você está buscando a palavra de Deus? Não responde. Mas você tem orado? Você tem lido a palavra? Você tem vindo nos cultos? Ah, mas o culto, eu estou cansado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Já falei isso muitas vezes. A coisa que o inimigo mais quer é desfazer isso aqui, ó. A unidade da igreja. Vocês sabiam disso? Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o Guilherme, contra a igreja, irmãos. Nós unidos aqui, nós somos igreja. E como igreja nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor juntos. E Cristo morreu pela sua igreja, então por isso que você tem que estar aqui, é por isso que você tem que vir, é por isso que você tem que estar aqui, buscar a Deus, seja no culto de manhã, seja no culto à noite, estar em igreja, estar juntos. Qual você tem alimentado? Cuidado com o que você ouve, irmãos. Cuidado com os programas que você assiste, irmãos. Cuidado com os amigos que você tem. Cuidado com as palavras que estão falando para você. Não é para você desfazer a amizade, não, irmãos. Mas se você não for mais luz do que eles, está errado. Se eles interferirem mais na sua vida do que você interfere na vida deles, está errado. Eu tenho amigo que não é cristão,
Eu tenho amigo que é crente, que não é crente, tenho amigo que é tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar. Mas eles me respeitam que só, vocês precisam ver. Você tem que ser interferência. Você não pode receber a interferência. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, cuidado com as coisas que você assiste, cuidado onde você vai. Lute contra o pecado. A salvação é dia após dia. Amém, igreja? Eu já vou terminar. Por favor, entendam o que eu estou falando aqui agora. Deus não quer que você viva uma vida longe dele mais. Não dá tempo mais. Para morrer basta estar vivo. O momento de chegada é qualquer hora, irmãos. Qualquer hora. Só basta estar vivo para morrer, né? O que aconteceu com a minha tia semana passada pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos, comigo. Que em nome de Jesus vocês entendam e saibam que vocês são nova criatura, que vocês têm Cristo e que vocês têm que ser luz nesse mundo. Amém? Deus abençoe vocês.